Olá, amigos. Boa tarde para vocês. Olá, gente. Boa tarde. O TN1 começa falando de um ataque a um ônibus no bairro Consolação, em Vitória. Olha aí a imagem, gente. O coletivo foi metralhado e um carro da nossa equipe, a equipe da TV Tribuna, foi incendiado. Está sendo incendiado nesse momento. Suzy Faria está no local e vai falar ao vivo com a gente agora. Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Georgia, amigos do TN. Eu vou só fazer uma correção, não é o bairro Consolação, é o bairro Bonfim, em que esse ônibus hoje pela manhã foi metralhado aqui em represália à morte de Jonathan Cândida, que aconteceu essa noite no confronto com a Força Tática aqui do 1º Batalhão. Nosso carro estava vindo para render a gente aqui, o nosso colega Alex Nepomuceno, ele pegou uma via lá de cima e acabou sendo cercado pelos traficantes aqui do bairro da Penha, teve que sair do carro, foi colocada uma arma na cabeça dele, ele até deram um tiro perto dele e mandaram ele entregar isso aqui, ó, para a repórter. É uma bala. Mandaram esse recado aqui pra gente. Nosso carro foi incendiado lá naquela curva. Os policiais não querem que a gente chegue mais próximo, porque pode haver o risco de explosão, pode haver o risco de algum outro problema aqui. Então eles estão posicionados nessa rua que dá acesso, a gente até gravou algumas imagens aí enquanto pôde. Passamos para vocês verem o nosso carro incendiado. O nosso colega, o Alex, vamos mostrar aqui, ó, tá chocado aqui porque ele é um trabalhador, estava trabalhando. O Sérgio vai sair daí que o carro de bombeiros está chegando para apagar o fogo lá. Um trabalhador que estava fazendo o seu serviço, se entrou, apenas o erro dele foi entrar por uma rua contrária a nós, onde a gente estava, próximo desse carro, desse ônibus que foi metralhado. São mais de 30 tiros e acabou desse jeito aí. Como vocês viram, o nosso carro foi parado pelos traficantes e incendiado. Tudo por conta dessa situação que aconteceu ontem à noite. A gente vai ver aqui, ó, o carro de bombeiros vai se aproximando, os policiais que estavam à frente também vão chegando lá para ver, né, para poder apagar um incêndio que aconteceu. Esse novo vandalismo que colocaram, o Sérgio está aí correndo para ver se mostra a melhor imagem, se a gente consegue se aproximar com uma certa segurança para mostrar aí. E olha, e tem pessoas que estavam correndo daqui, porque como colocaram fogo bem próximo de casas, que aqui é tudo muito estreito, né? Pessoas estavam saindo correndo de dentro das residências. E olha que mais cedo, pessoal, falaram para nós assim, que aqui no morro, eles não colocam fogo em nada porque respeitam a casa dos moradores. Sérgio, vou te pedir para chegar um pouco daqui, que tá dando para ver, ó. Ó, daqui tá dando para ver o nosso carro ali, ó. Vocês veem, tem até o logo ainda da tribuna. E o carro completamente incendiado ali. Os policiais já se dividiram aqui nessa rua. Logo depois disso tiveram alguns disparos e o carro está lá, ó, sendo incendiado nesse vandalismo cometido por traficantes aqui do bairro da Penha. Pode falar, George. Suzy, isso só prova mais uma vez o domínio do tráfico em várias regiões aqui da Grande Vitória, né, minha amiga? Exatamente, o Complexo da Penha já se expandiu para alguns locais, né? O Trem-Bala também faz parte disso aqui, dominado pelo Beto, que é um traficante que chefia tudo isso e que está homiciado, como diz a gíria da polícia lá no Rio de Janeiro. E o pessoal dos Vera também, né? Que parte aqui é dividido para eles e para os irmãos Vera. E temos a informação de que tudo isso teria começado à noite porque a polícia recebeu uma denúncia anônima de que Marujo, o Fernando Moraes, que é um traficante extremamente conhecido aqui na área, que também é muito procurado pela polícia, Fernando Moraes estaria lá se reunido com os comparsas para poder dar ataque aos rivais, e foi por isso que a Força Tática subiu. Agora, os moradores, George, me pediram para dar o outro lado, apesar da gente não ter conseguido conversar com nenhum parente do rapaz que morreu, do 2B ou BB, como eles chamam. Esse rapaz, ele seria da contenção aqui, de acordo com a polícia, seria o braço armado aqui do tráfico, do Complexo da Penha, e o pessoal pediu para falar pela segunda, né, a outra visão aqui do que aconteceu, que esse rapaz foi morto
de uma forma covarde, dentro de casa, dentro da residência, na frente dos parentes. Infelizmente, não conseguimos contato com nenhum parente para ver o outro lado da história. Informações que temos até agora foram aquelas passadas pela polícia. Então, nós ficamos aqui à disposição, caso algum parente desse Jonathan Cândida tenha interesse de falar sobre como foi, o que aconteceu, a gente fala, a gente está aqui para ouvir isso. E por enquanto eu acho que a gente vai, o bombeiro vai, eu não sei se vocês vão querer que chame a matéria agora, mas os bombeiros já estão se preparando para apagar o fogo aqui do carro. Então, se vocês quiserem continuar com essa imagem aqui, para ver essa situação bem chata que deixou o nosso colega bastante apavorado aqui, que segundo ele, deram um tiro bem perto da cabeça dele, mandaram um recado para a gente. Nós que estamos aqui na batalha para mostrar os dois lados, né, George? Ficamos nessa situação. Pode falar. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente mostra, né, essa reportagem, né, um ataque aí ao carro da TV Tribuna, um ataque aí aos jornalistas, porque quando você ataca uma emissora, você ataca todo um conjunto aí que quer realmente mostrar o problema que está acontecendo. Isso porque a equipe entrou numa rua errada, né, da rota e acabou sendo abordada aí de maneira tão violenta. Antes do carro da nossa equipe ser incendiado também, um coletivo, um ônibus verdinho, né? Tinha passageiro dentro do ônibus. Antes desse ataque, os criminosos pediram para que o motorista e os passageiros descessem. Esse ônibus foi metralhado. Isso, gente, tudo agora, tá? No final da manhã, início da tarde, tudo acontecendo agora. Oi, Suzy, pode falar. Ô, Bruna, é o seguinte, você estava falando do ônibus aí que foi metralhado. Nós contamos só em algumas partes mais de 30 tiros. Os policiais recolheram cápsulas e mais cápsulas dentro, ao redor ali, que foram até juntadas, eu acho que por algum morador. Tinha de 5 a 6 pessoas dentro do ônibus, viu? E que tiveram que sair, inclusive uma senhorinha de 70 anos de idade que precisou ser arrastada pelo motorista. Mas isso no momento dos tiros, Suzy? Exatamente, no momento dos tiros, Jorge. No momento dos tiros, eles mandaram que as pessoas descessem e acabaram atirando. E um dos tiros, me falaram lá na hora, algumas testemunhas, chegou quase a pegar na perna do motorista que arrastava essa senhora, que por conta desses 10 homens encapuzados que chegaram perto do ônibus, eles cercaram o ônibus, ela ficou apavorada, essa mulher. E fez isso. E ela teve que ser arrastada, Jorge. Pois é, a gente está falando aqui, né, de uma questão até mesmo, você está vendo aí o bombeiro apagando fogo aí no carro da TV Tribuna, da nossa equipe, que na verdade a gente não pode falar que ele estava no lugar errado. Ele estava passando num lugar onde todo mundo tem que passar, onde os moradores passam, onde as pessoas devem passar. E não porque o tráfico proíbe ou não essa passagem, né? Gente, vamos fazer o seguinte, o Suzy continua no local, a gente vai conversar agora ao vivo com a Vanessa Calmon, que está em outro ponto ali da região, para saber como é que está o clima por aí também. Vanessa, é com você. Hey, Bruna, Jorge, boa tarde para vocês, para todo mundo que nos acompanha. A gente está meio nervoso aqui também, né? Toda essa situação que aconteceu aí com a nossa equipe agora há pouco. A gente veio aqui para a pracinha do Eucalipto, que fica em Maruípe, né? Aqui tá a Marechal Campos. A gente saiu de lá, a gente estava num outro ponto, um pouco mais próximo, na entrada do bairro Bonfim, ali na rua Allan Kardec, né? A gente estava ali porque a gente ia mostrar para vocês como é que está a situação do comércio. Muitos comerciantes estão funcionando somente a meia porta, né? E alguns já até fecharam, de fato, o comércio. A gente viu muitas crianças também descendo o morro ali, né? O Bonfim. E os pais desesperados falaram pra gente que a escola ligou por volta de umas 10, 10 e meia da manhã, já pedindo para os pais buscarem os filhos e dizendo que agora à tarde não teria aula. A gente tem informação de que lá em cima, né? Tem 2 escolas, uma creche e uma escola. Então todos estão muito apavorados. No momento que a gente estava lá apurando essas informações para vocês, um comerciante humildemente chegou para a nossa equipe e disse que ali não estava muito tranquilo também para a gente ficar, que traficantes já tinham descido ali, já tinham indagado algumas outras equipes ali embaixo mesmo, ali na Marechal Campos, e logo depois a gente soube, né, de tudo que aconteceu, infelizmente, com essa outra equipe nossa que está lá em cima, né? Então a gente resolveu, de fato, vir aqui para a pracinha do Eucalipto, onde está um pouco mais tranquilo. Chegou aqui também uma equipe da Guarda Municipal, até para acompanhar mesmo a nossa equipe. Foi uma equipe que ajudou bastante a gente nesse momento.
quando a gente estava lá, né? Então, é uma equipe que agora vai ficar posicionada aqui também na pracinha do Eucalipto, que é um pouco mais afastado, mas ainda está no final da Avenida Marechal Campos. Vou apurar um pouco mais de informação aqui para vocês sobre o comércio, o funcionamento de escolas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Bruna, George. Tá certo, Vanessa. Obrigada. Olha só, é importante a gente entender que tudo isso que está acontecendo, esses ataques, seriam uma resposta do crime à morte de um homem de 26 anos. Isso aconteceu durante um confronto com a polícia militar ontem à noite, durante a madrugada. Esse rapaz que morreu de 26 anos seria segurança de um dos traficantes mais procurados do estado. Vejam na reportagem. Estava sendo preparado na Avenida Marechal Campos, em Vitória, foi frustrado pela polícia militar. Moradores chegaram a tentar bloquear a pista e impedir a passagem dos veículos. A intenção era protestar contra a morte de Jonathan Cândida Cardoso, de 26 anos. 2B, ou BB, como era conhecido, morreu em troca de tiros com a força tática do 1º Batalhão, durante um confronto nessa escadaria, a Alexandre Rodrigues, no bairro Bonfim. Fato que aconteceu por volta das 11 horas da noite. A polícia recebeu a informação de que o traficante mais procurado do estado, Fernando Moraes, o Marujo, estava reunido aqui com comparsas, planejando um ataque aos rivais. A polícia então veio checar essa informação de que havia esse pessoal nessa escadaria fortemente armada. Assim que os policiais subiram, acabaram se deparando com 5 homens. O confronto acabou acontecendo e uma das pessoas que estava lá em cima acabou sendo baleada. Jonathan chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era evadido do sistema prisional desde 2020. Tem passagens em 2014 por tráfico, 2015 por porte ilegal de arma de fogo e 2016 por tráfico também. Se Marujo realmente estava presente nesse grupo, ainda não há confirmação. Por volta das 5 horas da manhã, a Polícia Militar, em preventivo nessa área, teria flagrado, na mesma escadaria, 3 homens descendo, carregando galões supostamente de combustível. Suspeita-se que eles quisessem incendiar um ônibus em protesto. Mas o suposto ataque foi frustrado quando esses homens subiram correndo a escadaria e fugiram. Pela manhã, a Avenida Marechal Campos amanheceu tranquila, com viaturas fazendo patrulhamento na área e algumas até posicionadas em pontos estratégicos. Força Tática, BME, viaturas da Guarda Municipal e Polícia Militar saturavam o entorno e mantinham-se em prontidão. Bom, tudo isso, gente, começou ontem durante uma ação da polícia lá na região. Isso. O comandante da PM que organizou falou com a gente. Vamos ouvir o que ele disse. O Marujo é um dos nossos alvos, é um dos principais criminosos que tanto a Polícia Militar e a Polícia Civil têm atuado na busca, identificação e prisão. E com essas informações, a nossa equipe ontem, mais uma vez, subiu um patrulhamento até de rotina mesmo, com uma informação privilegiada para que ela fosse apurada. E nesse momento há o enfrentamento com os criminosos. Mais outros criminosos, no avanço da equipe policial, tentaram contravir os nossos policiais, que solicitaram reforço, apoio e revidaram a injusta agressão. Após cessado todo o momento do tiroteio, da confusão inicial, e eles vão fazer agora um rescaldo e avançar no terreno, localizam o Jonathan e imediatamente fazem o socorro dele, que estava baleado, mas de posse de uma pistola. Bom, daqui a pouquinho a gente volta então a falar sobre esse assunto. Vamos seguir com o TN1, gente. Já está no presídio o homem acusado de matar a esposa em Cariacica. Rafaela Samara Lopes, de 31 anos, foi encontrada morta ao lado de um barranco no bairro Areinha, isso em Viana. O principal suspeito de empurrar a mulher do local é o companheiro dela. Abraão Mariano Mendes, de 34 anos, acabou preso ontem à tarde após uma denúncia anônima. Quando a polícia chegou, ele estava dormindo. O casal teria passado a madrugada inteira de domingo brigando e ainda de madrugada o crime teria acontecido. Em depoimento à polícia, o homem negou o crime e disse que a mulher estava embriagada e caiu do barranco. O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio
e foi levado ao centro de triagem de Viana. Foi preso no interior de São Paulo um criminoso que conseguiu fugir do presídio capixaba pulando o muro, e isso há 2 anos. Esse foragido, gente, acumula aí mais de 200 anos de condenações. Manuela Machado vai falar com a gente agora sobre esse assunto. Ô, Manuela, ele virou um empresário em São Paulo, é isso mesmo? Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde a todos. Isso mesmo, virou empresário. Nesse período aí que estava foragido, abriu uma marmoraria numa região de zona rural de São Paulo, região conhecida como Limeira. E lá ele trabalhava com a esposa e a propriedade, né, estava em nome dessa mulher dele. Ele, que é o Márcio Vieira, de 43 anos, mas usava uma identidade falsa, de Carlos André. E ele também tem uma ficha extensa, são 11 homicídios, 2 latrocínios, além de roubos e tráfico de drogas. Quem vai dar os detalhes para a gente é o delegado André Jareta, que é titular da DHPP de Aracruz. Boa tarde, delegado. Como que vocês chegaram até ele, né? Um homem tão perigoso. Sim, há poucos meses foi instalado na região norte, o CIAT Norte, né? Centro Integrado de Análise Telemática, Centro de Inteligência e Análise Telemática, e desde então passamos a apurar melhor qual o paradeiro desse indivíduo, que era um alvo prioritário dessa unidade, em virtude de ter praticado crimes em muitos municípios da região norte, noroeste, Grande Vitória e até municípios do estado de Minas Gerais. Fizemos um serviço de inteligência aprofundado e há cerca de uma semana conseguimos identificar o local onde ele estava homiziado, na cidade de Limeira, em São Paulo. Com essas informações, então, entrei em contato com o delegado de lá, responsável pelo município, e que prontamente nos atendeu e empenhou todos os esforços para a captura dele, né? Ontem, então, logo pela manhã, o delegado de Limeira, com sua equipe e com as informações que nós passávamos, conseguiu se deslocar até essa marmoraria, na zona rural, e efetuar a prisão dele sem que ele pudesse esboçar qualquer reação. E ele comprava produtos aqui no Espírito Santo? Sim, mesmo evadido, né, mesmo foragido no estado de São Paulo, se escondendo lá, ele continuava adquirindo as chapas de granito de alguns indivíduos no estado do Espírito Santo para que pudessem ser comercializadas lá. Agora o senhor falou que ele não reagiu, mas há 2 anos, quando ele foi preso, ele reagiu, inclusive baleou aí policiais, um civil e um militar. Como é que foi? Sim, a última prisão de 2011, na verdade, em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Naquela ocasião ele estava com um comparsa, foi necessário uma grande operação policial para tentar prendê-los. Na ocasião houve um confronto, eles conseguiram ferir um policial civil e um policial militar. Na ocasião foi necessário o uso da força para revidar, né, tentar acabar com essa ameaça, com essa violência, e o comparsa dele foi neutralizado, enquanto o Márcio sofreu um disparo de arma de fogo no braço. Com ele baleado, foi possível a sua prisão. E aí, desde então, ele foi recolhido a um presídio de segurança máxima. Todavia, em 12 de outubro de 2020, há 2 anos atrás, ele conseguiu fugir desse presídio. E ele é da região do norte, de João Neiva? Sim, ele é nascido em Colatina, mas apesar disso, ele se estabeleceu, a família dele se estabeleceu no município de João Neiva, né? Apesar disso, ele cometia crimes em vários municípios, né? Em Colatina, João Neiva, Fundão, Aracruz, Linhares, Aimorés, em Minas Gerais, na região da Grande Vitória. Então a ficha criminal dele é bem extensa, com condenações que ultrapassam 200 anos de prisão. Muito obrigada, doutor André Jareta, titular da DHPP de Aracruz. E lembrando também, né, que ele é investigado por outros crimes, como tráfico de drogas, e também a polícia investiga como que ele conseguiu fugir do presídio há 2 anos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Manuela. Obrigada aí pelas informações. Gente, um ciclista foi esfaqueado durante um assalto na Enseada do Suá. A Vanusa Santana acompanhou esse caso. Vamos ver na reportagem. A camisa que o ciclista usava ficou lavada de sangue. Ele foi esfaqueado durante um assalto na Enseada do Suá, em Vitória. Teve cortes na barriga, no peito e no pescoço. A vítima é um técnico em segurança do trabalho. Ele estava de bicicleta quando foi rendido pelo assaltante. O assalto aconteceu na manhã dessa terça-feira. O técnico em segurança do trabalho saiu de Camburi pedalando. Ele veio aqui para a Enseada do Suá. Quando foi por volta de 6h15 da manhã, ele passava aqui embaixo da terceira ponte.
De repente, um homem saiu aqui, ó, de trás dessa pilastra. Ele já avançou para cima da vítima e deu um chute. O rapaz se desequilibrou e caiu. Assim que ele caiu, ele viu que o assaltante estava com algo na cintura. Não parecia ser um revólver. Ele então pegou o capacete e os dois entraram em luta corporal. Ele deu várias capacetadas nesse criminoso. Só que o criminoso, armado com uma faca, conseguiu golpear o rapaz diversas vezes. Até achei que era uma brincadeira no início. Ele tentou me empurrar da bicicleta, não conseguiu. Eu fui um pouco mais para frente, me desequilibrei, caí. E eu vi que ele veio numa direção com a mão na cintura. Eu esperei ele chegar mais perto, vi que não era uma arma de fogo, vi que era uma espécie de uma faca pequena, e a gente entrou em luta corporal, me acertou aqui, no pescoço, na barriga. Ainda internado, o rapaz contou que após os golpes, o assaltante ainda foi debochado. Chegou a perguntar se o ciclista queria mais. Ele subiu na bike e então foi embora. Foi quando eu vi que estava saindo muito sangue, eu deixei para lá, falei, pode levar a bicicleta, vai, leva. Então, ele estava bem drogado, parecia estar muito doido, me parecia. Segundo os médicos, a facada no pescoço, por pouco, não foi fatal. Eu pensei muito na minha família, quando eu vi o sangue saindo, saía muito sangue da minha barriga. Eu não faria isso de novo, se eu tivesse a oportunidade, né? Passado o susto, o técnico em segurança do trabalho afirma que vai rever a rotina a partir de agora. O tiro de lição é que naquele lugar ali não dá para passar, mas ele tem que ter um policiamento mais forte, mais reforçado naquela região. O Rio Nobre que a gente fez aqui tá largado lá. Meu Deus, um livramento esse rapaz teve, né, gente? Quanta violência. A polícia está investigando esse crime e já está atrás do assaltante. Olha, agora vamos ver imagens impressionantes de um assalto em Cariacica. Olha só, a vítima estava com um carrinho de bebê e lutou com o bandido para que ele não levasse a bolsa. Impressionante, hein, Bruna? Olha aí, a gente está vendo as imagens do momento desse ataque. A mulher praticamente entra em luta corporal aí com o bandido para tentar impedir, né, que ele levasse a bolsa. A gente observa que são duas mulheres, elas estão caminhando ali pela calçada. Elas teriam ido, Jorge, a uma casa lotérica ali do bairro Morrinhos para pagar contas quando foram abordadas. Ela deixa o carrinho de bebê para trás, né? Foi do impulso, reagiu aí na tentativa de segurar a bolsa. A gente percebe ali naquele momento que o bandido acaba deixando a bolsa cair no meio do caminho, né, e foge correndo. A mulher até pede ajuda para ver se alguém conseguiria alcançar esse assaltante e ele consegue fugir. Isso aí foi no bairro Morrinhos, em Cariacica. Foi ontem, plena luz do dia, por volta de meio-dia. Tá, e deixou aí um trauma, né, para essas duas mulheres, para essa criança maiorzinha também que acabou presenciando tudo. Você vê que eles não perdoam nem mulher que está aí com criança na rua, né? Atacam mesmo sem dó nem piedade. É um perigo também, né? Porque esse carrinho, ainda bem que ele parou, porque você vê que vem um carro logo ali depois. Exatamente, foi no meio da pista, né? Se ele tivesse numa velocidade, o carrinho poderia acontecido uma tragédia. Agora, ele jogou a bolsa, será que ele levou o celular dela? Porque ele estava pegando alguma coisa ali, não está muito claro nas imagens. Não ficou claro nas imagens. Mas depois ele joga a bolsa e sai correndo de qualquer forma. Pois é, a gente não tem informação se de fato ele conseguiu levar alguma coisa. Acabou deixando a bolsa para trás e ele faz menção ali na hora que ele ataca, como se ele estivesse segurando alguma coisa na cintura, né? Não sabe se é uma arma, se é uma faca ou era só realmente para amedrontar. Quem tiver qualquer informação, pode descair para o 181 para fazer denúncias. Olha, gente, vamos falar de uma tragédia agora. Uma mãe morreu, vejam só, a caminho do enterro do filho. Isso aconteceu em Vila Velha. O carro em que ela estava capotou na Rodovia do Sol. O motorista foi socorrido, já a Maria José morreu na hora. Quem estava no banco do carona era Maria José Pereira dos Santos, de 53 anos. Ela morreu no local do acidente. Maria José estava indo para o enterro de um filho na Ponta da Fruta. Quem estava no volante era o pastor Carlos Wesley Vaz de Souza. Ele foi retirado pela equipe de emergência da Rodossol e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Segundo o batalhão de trânsito, o veículo seguia no sentido Vila Velha-Guarapari quando o acidente aconteceu. O carro bateu neste guarda-reio, capotou e foi parar no canteiro central. Ainda não se sabe o motivo do acidente e nem mesmo se houve a participação de outro veículo. No asfalto ficaram as marcas de frenagem na altura do quilômetro 19. Também dá para ver exatamente onde o carro atingiu o guarda-reio. A força do impacto do acidente destruiu todo o carro. O veículo foi removido para o posto do batalhão de trânsito na Rodovia do Sol.
Olha, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito e detalhes não serão divulgados por enquanto. Gente, foi enterrada hoje cedo a idosa que morreu queimada durante um ritual para a cura de uma depressão. A gente mostrou esse caso chocante aqui ontem. A mulher foi em busca de ajuda e acabou vítima aí. É uma tragédia, né? Acabou queimada. Pois é, temos detalhes desse caso, gente. A Beatriz Farias Macedo tinha 65 anos. Ela teve 70% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos. O responsável pelo ritual jogou cachaça sobre o corpo dela e em seguida passou uma vela. O lençol que cobria a Beatriz pegou fogo, gente, causando aí as graves queimaduras. A nora da idosa contou para a polícia uma versão diferente. Diz que ela teria se queimado numa churrasqueira, o que foi contestado por outros parentes. A polícia aí está investigando esse caso, mas por enquanto não vai dar mais detalhes da apuração. O pai de santo, conhecido como Carlinhos, também foi internado com queimaduras graves, mas nós não tivemos acesso ao estado de saúde dele. Impressionante, né, Bruna, essa história que chamou a atenção da gente, muita atenção da gente ontem. Isso aí. Olha só, pausa rápida e no retorno do Teirinho você vai ver um carro de transporte por aplicativo lotado de drogas. Vamos falar do teste de conexão 5G. Nós vamos te apresentar também o Galileu, o trator que anda sozinho. E as receitas da vovó viraram um negócio. A Letícia é a empreendedora que mostra uma confeitaria que ela abriu. Fique com a gente, não sai daí não. Em Vila Velha, uma mãe foi presa escondendo droga no quarto dos filhos. Com a jovem de 24 anos, a guarda municipal apreendeu várias buchas de maconha. O entorpecente estava guardado num móvel na sala e no quarto onde as crianças de 1 e 4 anos de idade dormiam. Durante a abordagem, a mãe foi flagrada fumando maconha. Foi levada para a delegacia, autuada por tráfico de drogas e encaminhada ao presídio. Olha, gente, uma jovem veio de ônibus do Rio de Janeiro com uma grande quantidade de maconha. Em Guarapari, ela pediu um carro de aplicativo e seguia para Vila Velha quando foi abordada pela polícia que já estava investigando a traficante. Vamos ver o que disse a PM. Ela tomou um susto, né, no momento da abordagem, mas não demonstrou nenhuma reação. No momento que a gente já abordou, ela já informou que havia ilícito dentro do veículo. Você falou que se tratava de 10 quilos de maconha. Então, feita a abordagem, encontramos ali o ilícito. Além da maconha, encontramos skunk, que é uma maconha mais pura, né? Ela é mais cara, mais comercializada com valor um pouco mais alto. A abordagem não terminou ali. Durante isso, a gente já tinha conhecimento que ela residia em Itapuã e o serviço de inteligência foi para lá também realizar uma vigilância, onde lá saiu uma outra menina que a gente já sabia que ela tinha mandado de prisão por homicídio. No momento, ela estava saindo desse apartamento e foi abordada. Ai, trabalho da polícia. Mudar um pouquinho de assunto. Bora. Gente, receita da vovó. Quem não gosta, né? Que deu super certo, tá? A Letícia aprendeu com a avó a arte da confeitaria e salgados e decidiu abrir o próprio negócio. E olha só, ela começou fazendo bolo de pote. Andava pelas ruas vendendo, levava para a faculdade e hoje é só sucesso. Mas para chegar aonde ela está, ela precisou de ajudas especiais. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Bolos, bombons e salgados. Todas essas delícias que fazem a alegria da criançada e também de adultos em festas de aniversário foram produzidas pela autônoma Letícia Lima, de 28 anos. Sonhando em se tornar uma empreendedora de sucesso, a jovem viu na produção dessas gostosuras uma oportunidade de expandir o negócio antigo da família. Negócio esse que teve início com a sua avó, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. Salgados mesmo, ela fazia grande, coxinha grande, fazia pequeno para festa. Isso tudo mesmo, até o kit festa em si veio dela, porque ela vendia a torta, o bolo, o salgado e o docinho. É as mesmas coisas que a gente vende. Já casada e precisando de uma renda extra para conseguir bancar a sua faculdade, Letícia decidiu então usar os ensinamentos da avó para vender bolos de pote. As vendas foram um sucesso e ela passou também a produzir bolos de festa. No mesmo momento em que as vendas dos bolos cresciam, uma outra necessidade de alunos da faculdade onde a jovem estudava surgia: a venda de kits para a festa. Para conseguir atender às altas demandas, a empreendedora precisou contar com a ajuda da mãe, avó
e sogra. E foi neste espaço aqui que Letícia e todas as mulheres da família deram início ao sonho da autônoma. E depois de muita luta e perseverança, inclusive com a venda de um dos carros da família, Letícia decidiu investir e montou aqui a sua própria cozinha industrial. Com a ajuda de um maquinário moderno, a empreendedora passou de 5.000 salgados produzidos por dia para quase 10.000. E neste período, junto com a alta nas vendas, veio também as dificuldades. Quando a minha filha nasceu, a gente estava vendendo muito. E foi em dezembro de 2019 que ela nasceu. E com isso a gente não conseguiu dar a devida atenção que ela merecia. E isso foi me minando, doía em mim, tenho certeza que doía no meu esposo também. Mas a gente sempre pensou assim, não, eu vou, porque vou dar um futuro, não, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, a gente está no caminho, daqui uns meses, olha, a gente vai poder oferecer o melhor para a nossa filha. E em março veio a pandemia, que realmente frustrou os nossos planos, os nossos sonhos, foram muitas dificuldades. Isso aí gerou crise de ansiedade, gerou um quadro depressivo. E mesmo com um problema que quase levou embora o seu grande sonho, Letícia persistiu. Procurou ajuda médica, se tratou e decidiu dar um novo rumo para o seu negócio. Usando de sua criatividade, ela resolveu investir em suas redes sociais, postando vídeos que mostram o seu dia a dia. Só no Instagram, ela já possui quase 50.000 seguidores. Hoje em dia, a gente tem essa alegria. Hoje em dia, realmente, a gente deixou o passado lá no passado como força, como inspiração. Olha por tudo que a gente já passou e a gente não desistiu, porque a gente já passou por muita coisa. E nós não desistimos, nós estamos aqui. É o que a gente ama fazer e a gente nunca vai desistir disso aqui. Isso aqui é o nosso sonho realizado. Hora do almoço, que delícia! Misericórdia, pacote completo, gente, ó. Para mais detalhes, acesse @LeticiaLimaConfeitaria, @LeticiaLimaConfeitaria, tá aí na sua tela. Agora a gente vai falar de tecnologia. Há empresas que criam soluções para outras empresas para operar certas funções que seriam um perigo para o ser humano. Um exemplo, ambientes de mineradoras, alto forno. Olha, aqui no estado, a Vix Logística é uma dessas empresas. Ela faz parte do grupo Águia Branca e tem mais de 10.000 funcionários que trabalham para ter novas ideias e desenvolver soluções que ajudam no dia a dia. Lá vai ele, andando pelo pátio, sinaliza na curva, para ao ver um obstáculo, carrega um reboque e transporta até 80 toneladas. Mas espera aí, cadê o motorista? Calma, este é o primeiro trator autônomo do Brasil. Anda sozinho mesmo. O comando vem aqui, ó, do computador. Ninguém precisa tocar em nada. Na verdade, uma vez que foi acionado o sistema, ele cumpre todas as funções destinadas a ele sozinho, sem interferência humana. O tipo de cargas que poderiam ser transportadas: celulose, né, bobinas de aço, placas de aço, madeira, né, containers, algumas das alternativas. Então pode ser aplicado numa área portuária, pode ser aplicado numa área industrial de uma empresa siderúrgica ou de uma empresa de papel e celulose. Está preparado para isso. O trator, batizado de Galileu, tem nível 4 de automação. É um nível de robotização considerado mais próximo do total. Foi a maior empresa de logística do grupo Águia Branca, a Vix Logística, que criou o Galileu, um investimento de 6 milhões de reais. O foco principal, né, é a questão da segurança. A partir do momento que você tem um veículo autônomo, você tem uma segurança na operação maior, evita de expor uma pessoa a risco, né, em ambientes bastante desafiadores, né, com guindastes, com máquinas diversas, é um ambiente de alto risco, né? E aí quando você traz essas inovações, traz essas novas maneiras de fazer aquele mesmo serviço, a gente está gerando valor para o cliente, principalmente, né, e para as pessoas envolvidas na questão de segurança. A Vix Logística conta com mais de 10.000 colaboradores. Usa seus talentos para criar soluções em diferentes áreas empresariais.
Vou citar aqui a Autoporte, que é uma empresa de transporte de veículos, né, 0 quilômetro, da fábrica para as concessionárias, né, em todo o Brasil. E a gente ganhou uma operação para a Toyota no passado, e que foi feita através de otimizar a carreta. A gente conseguiu então colocar 8 veículos ao invés de 7, que era o que o prestador anterior fazia do serviço, e com a mesma segurança, né, no quesito avarias e da operação como um todo do transporte. Aí, no caso, adicionando um serviço novo, foi a Lex, que a gente comprou, uma empresa de locação de veículos, o GTF, né, Gestão e Terceirização de Frota, onde a gente adicionou o serviço de veículo por assinatura, né, no portfólio de serviço da empresa. E agora, mais recentemente, o serviço de aluguel de caminhões também. E hoje a VIX tem mais de 30 serviços diferentes no portfólio logístico, né, de serviços para a logística dos nossos clientes aí por todo o Brasil. O time, né, a alta gestão da companhia, CEO, os diretores todos, é um time que gosta de inovar, de trazer novas soluções aí para o tema de logística aí no Brasil. É um time que está sempre se desafiando, sempre fazendo o novo, né? Coisas novas, por novos modelos, novos relacionamentos. Essa liberdade, essa responsabilidade, essa motivação que o time tem é que faz isso acontecer. Assim como Galileu, o astrônomo e físico italiano, a busca pelo conhecimento é um ato contínuo. É a curiosidade do ser humano e a incansável busca do novo que nos faz chegar mais longe. Essa busca nossa por inovação, por trazer novas alternativas de serviços, né, nos fez também ser a empresa, né, a empresa Capixaba, que trouxe o primeiro ônibus elétrico de uso rodoviário do Brasil. Para se manter sempre vivo no mercado, em quase 80 anos, o maior grupo empresarial capixaba trabalha com muita disposição. Uma aptidão de família que enxergou como que em um ônibus era possível levantar voo. Criar soluções com tecnologia, inovar, sem perder a essência do ser humano, sempre conectado com a natureza. Que a reserva, ela traz uma demonstração, uma afirmação do nosso nível de consciência, do nosso nível de preocupação, né? Mas o nosso esforço, a nossa iniciativa não se encerra aí, né? É muito importante que nas ações do dia a dia da empresa, das empresas do Grupo Águia Branca, nós estejamos fazendo desenvolvimentos e trazendo coisas novas para as coisas básicas, as coisas para, por exemplo, como é que nós podemos transportar pessoas emitindo menos carbono, né? Por exemplo, para isso nós temos que investir em frota moderna, boa relação com o nosso cliente, né? De algo que seja confortável também para o nosso colaborador, para que acrescente, né, valor tanto para o cliente como para o nosso colaborador. Isso tudo está no ambiente da sustentabilidade, tudo isso faz parte, compõe esse universo da sustentabilidade. Muito bacana. O futuro é agora, Total. né, gente? Olha só, Eduardo Pinheiro, nosso especialista, né, em segurança digital, já está aqui com a gente. A gente mostrou, né, Eduardo, agora tratou que anda sozinho, tudo a ver com o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre a internet 5G, que já está, né, aqui na capital desde agosto desse ano. A gente vai explicar um pouco também como é que está esse sinal, como é que faz o pessoal de casa já dá para se conectar. Bem-vindo, Eduardo. Ok, obrigado. Então, após 2 meses, né, com a implantação da conexão de internet 5G aqui na capital, em Vitória, eu resolvi sair aí pelas ruas da cidade fazendo alguns testes, né? Fiz alguns testes para verificar a velocidade, tempo de latência, ver se está de acordo com o que foi prometido. Preparei aí um slide, né, do primeiro teste que eu realizei, num bairro ali na região da Praia do Canto. Olha só, primeiro teste de velocidade que eu fiz com a internet 4G, aí nós constatamos 61 megabits por segundo, a velocidade de 4G, em que 99% da população está acostumada a utilizar. Já com a internet 5G, veja só a diferença. Caramba. Foi para 1.125 megabits por segundo,
quase 20 vezes maior a velocidade. Né? Essa é a notícia boa, né? Que a velocidade foi lá em cima, foi top. A notícia ruim, preparei também aqui um vídeo, tem um vídeo aí na ponta da agulha. Vamos mostrar um vídeo. Olha só, fiz um outro teste no dia seguinte e já não tivemos o mesmo desempenho. O teto que chegou ali de velocidade foi 810 megabits por segundo. Ou seja, logo constatei que ele está instável, né? Existe uma amplitude muito grande de velocidade e isso não é legal. Chegou aí até 810 megabits por segundo e horas depois eu fiz um novo teste e não tinha conexão. Ali eu tive que voltar ao 4G que não tinha conexão. Mas isso tem a ver com a pouca quantidade ou o quê? Um problema mesmo que está acontecendo? Não, não tem a ver com a quantidade, tem a ver mesmo com problemas técnicos, né? Eles provavelmente ainda estão configurando os equipamentos e ainda a gente está com essa instabilidade constatada aí. Fazendo um link com a reportagem anterior, né, do trator autônomo, a conexão 5G vai impulsionar os carros autônomos, porque os carros precisam estar se comunicando entre si para que não hajam colisões. Então, essas tecnologias têm tudo a ver. Agora, Eduardo, a gente viu aí, né, que realmente o 5G é muito mais rápido que o 4G. Na prática, o que significa esse aumento de velocidade para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Boa pergunta. Preparei um slide também, tem um slide prontinho aí com as principais vantagens da conexão 5G. A primeira é a velocidade 20 vezes maiores. Nós vamos poder, por exemplo, só a título de comparação, baixar um vídeo de qualidade de 4K, né, um vídeo de 2 horas, ao invés de baixar em 280 segundos, esse vídeo será baixado em apenas 14 segundos. Olha só que grande diferença. Tempo de latência, ou seja, o tempo que leva para o sinal chegar do servidor até o seu dispositivo é muito baixo, é praticamente instantâneo. Isso é bom para cirurgias à distância, isso é bom para jogos, é bom para todas as aplicações. Capacidade de dispositivos. A internet 4G ela suporta somente 10 mil aparelhos conectados por antena. Já a 5G, 1 milhão. Aquele problema que nós temos em grandes aglomerações, praias, shows, estádios de futebol, de você não conseguir conectar, não ter sinal, isso vai acabar. 1 milhão de dispositivos conectados por antena. E por fim, qualquer outro dispositivo que ainda tem as tecnologias antigas, também são compatíveis com a tecnologia 5G. Valeu, Eduardo. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Até terça, né? Até terça. Valeu, Eduardo. Obrigadão. E a seguir, mais informações do clima de tensão no bairro Bonfim, em Vitória. Criminosos atearam fogo no carro da nossa equipe de reportagem e ainda ameaçaram o cinegrafista. Já já a polícia fala ao vivo sobre esse assunto. Não sai daí não que a gente volta rapidinho. Meio-dia, 47 minutos, nós voltamos a falar do terror promovido por traficantes no bairro Bonfim, em Vitória. Ônibus foram atacados, passageiros ameaçados e o nosso carro de reportagem, gente, acabou incendiado. Nosso cinegrafista ficou na mira de uma arma e ainda foi agredido. A gente está vendo imagens aí do nosso carro de reportagem, a reportagem da TV Tribuna, no momento em que era incendiado. Inaceitável. Olha, a Vanessa Calmon está nesse momento com a Polícia Militar que fala sobre essas ações criminosas que intimidam toda a comunidade. Vanessa, já tem uma resposta para a gente? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Jorge, Bruno, todo mundo que continua nos acompanhando de casa. Pois é, eu estou aqui com o Tenente Coronel Menezes, comandante do 1º Batalhão. Pois é, Jorge, justamente a gente estava conversando agora sobre isso, né? O nosso carro de reportagem agora há pouco aí, por volta de 11 e pouco da manhã, foi incendiado por criminosos. Nosso cinegrafista ficou sim na mira da arma desses criminosos também. E a gente já estava conversando justamente sobre isso, né, Coronel? Fala um pouquinho pra gente. A polícia já está em busca desses suspeitos, de quem cometeu esse crime contra a nossa equipe, também contra os outros ônibus que foi metralhado lá no Bonfim. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. O ataque à imprensa, o ataque ao transporte público, o ataque à polícia militar é um ataque à sociedade. E nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós temos que realmente dar resposta firme, uma resposta vigorosa. E nós precisamos contar, claro, que com a ajuda da população, as denúncias da comunidade, porque o cidadão de bem, ele fica indignado com essas condições. Não dá para você não poder circular no seu bairro, na sua cidade, por conta dessa criminalidade. A resposta da Polícia Militar nesse momento é ocupação da região do Complexo da Penha e não apenas essa ocupação, né? Nós não estamos fazendo novas abordagens, estamos aí coletando informações, trabalhando a área de inteligência, acompanhando também com a Polícia Civil, que já está na investigação. O ônibus incendiado tem câmeras que dá para identificar os criminosos também.
e isso vai ser feito de forma vigorosa para que muito em breve tenhamos respostas para todos também. A polícia já está fazendo diligência sobre os suspeitos que atearam fogo no carro, ameaçaram o cinegrafista? Ela não deixou o morro, a gente continua presente lá e toda a situação suspeita vai ser averiguada. É importante que nós tiremos de circulação os criminosos que fizeram esse tipo de ataque e que continuam alimentando o tráfico de drogas, sendo protegido por parte de uma população. Alguns que são ameaçados também, são ameaçados de morte também e que precisam, de forma discreta, através do 181, do 190, denunciar, não deixar que o bandido se crie nessa comunidade. Coronel, qual é a situação nesse momento, então, lá no Complexo da Penha? Pelo que a gente estava monitorando, né, lá até agora há pouco, a situação ainda é tensa por lá, as escolas não estão funcionando, o comércio funcionando a meia porta. Qual que é a situação nesse momento, então, em relação à atuação da polícia? É importante lembrar, né, que tudo isso acontece porque numa operação noturna ontem, na busca de um dos criminosos mais procurados do Estado, os nossos policiais são recebidos com violência, com disparos de arma de fogo, é uma tentativa contra a vida dos nossos policiais. Na nossa resposta, os nossos policiais atingem um dos criminosos que estava armado, que tentou contra a vida deles, ele é socorrido e ele vai a óbito. O que ocorre é que esse criminoso já tem passagens pela polícia desde 2012. Ou seja, nós temos dado resposta e vamos continuar dando resposta. O importante é que a população entenda essa circunstância e não apenas a população, a polícia, o judiciário, o legislativo possam atuar para que, se esse bandido tivesse preso, porque ele era foragido da justiça, se ele estivesse preso não teria ido a óbito. Não teria enfrentado a polícia e não estaria morto nesse momento. Nós vamos continuar atuando, seja com ele ou com os outros que porventura vão surgir e tentar contra a polícia. Coronel Jorge, tem uma pergunta lá do estúdio. Jorge, pode falar. Vanessa, eu queria saber o seguinte, se a polícia já sabe como é que foi o ataque ao nosso carro de reportagem, se eles atiraram, o que eles jogaram para o carro pegar fogo daquela forma? Coronel Jorge está perguntando se já chegou informações para o senhor sobre como foi que eles promoveram esse ataque ao nosso carro de reportagem. A Polícia Militar já passou alguma informação em relação a isso? Se ele foi abordado, como é que foi essa situação? Até no momento da ocorrência, nós tínhamos acabado uma entrevista aqui com outras agências de comunicação e todas as equipes subiram o morro. Nós estamos presentes no morro, mas eles subiram e há esse enfrentamento, essa afronta à própria atuação da imprensa. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, o que ocorre é que, num desencontro, segundo a gente compreendeu aí, num desencontro entre os profissionais de imprensa, o cinegrafista acabou ficando isolado numa rua que ele se perdeu. Prontamente nós atuamos, mas infelizmente houve esse momento aí, esse desgaste, esse risco à vida do profissional e que nós lamentamos profundamente, mas vamos continuar trabalhando para poder identificar os criminosos e tirar do morro. Ali no morro é lugar de gente trabalhadora. Bandido vai ter que sair dali preso. E se enfrentar a polícia, vai ter que ter a resposta na medida da sua agressão contra o Estado, dentro da lei. Tá certo, então. Tenente Coronel Menezes, comandante do 1º Batalhão. Falando ao vivo agora, então, dando as informações, a Polícia Militar continua lá no Complexo da Penha, continua tomando lá o morro e, de acordo com o próprio Tenente Coronel Menezes, a polícia vai fazer, inclusive já está fazendo, diligências para identificar esses suspeitos que promoveram esse ataque, não só a ônibus na região, mas também contra a nossa equipe de reportagem. Bruna, George. Um ataque à imprensa, um ataque a um ônibus coletivo com passageiros é um ataque a toda a população capixaba. A gente está encerrando o jornal aqui, acabou o nosso tempo. Obrigada, Vanessa, pela entrevista. 12h54. Até amanhã, gente. Até amanhã.